Aviso: você assistirá agora uma entrevista feita com muito cuidado, muita dedicação e muito empenho, porém com um microfone merda. Pedimos sua compreensão, pois o áudio que realmente importa é o do convidado, que por sinal estava com um microfone bem melhor que o nosso. Então, pessoal, a gente vai começar aqui hoje mais um quadro da Folha de São Paulo. Tô brincando. Machismo da A gente está aqui hoje com ele, que já foi aí uma das vítimas da nossa crítica, entre aspas, brasileira. Nosso diretor magnífico, Fabrício Vittar. Pô, obrigado, magnífico, né? Obrigado por esse início aí. E, interessante, você já começou com um caso aí conhecido, né? Dessa história da Folha, né? Mas eu acho engraçado isso, porque essa relação, né, do que o crítico gosta e do que o público gosta, né? Eu acho que tem sempre essa diferença muito grande, né? Eu lembro, eu comecei, primeiro curta que eu fiz, ele ganhou a Mostra de São Paulo, né? E aí, depois que ele ganhou a Mostra de São Paulo, participei com ele de vários festivais. E aí participei de um festival em Atibaia, que era um festival com os filmes que ganharam outros festivais. E o filme foi exibido lá e teve a primeira crítica, porque geralmente não tem crítica de curta, né? Mas aí o curta passou no festival e teve uma crítica lá. E aí o crítico colocou assim, detonou o filme, né, para variar, falou que na época eu era muito jovem, né? Tava com meus, acho que 25 anos ali, fazendo o primeiro curta, e aí ele falou, não, o curta demonstra que o diretor é muito jovem, com os erros da juventude e tal, blá, blá. Mas ele falou uma coisa muito interessante, porque ele falou assim, porque ele criticou pra caramba o filme, e aí no final ele botou assim, mas uma coisa que eu não posso negar é que o filme se conecta com o público, já que ganhou o prêmio de público da Mostra de São Paulo e foi um dos mais aplaudidos aqui do Festival de Atibaia. E aí isso me marcou muito, cara, porque eu falei, putz, tá aí, eu quero fazer filme para público, não quero fazer filme para crítica. Então, de uma certa maneira, esse embate, né, que existe aí, e que eu entendo, acho que o crítico tem um papel importante de curadoria, de fazer com que as pessoas também percebam outras coisas que, de repente, não iriam perceber em filmes, ou dar atenção para obras que não dariam atenção. Mas eu confesso que essa não é minha praia. Minha praia é fazer diretamente para o público mesmo. Ótimo. E foi uma iniciativa muito boa, porque eu não imagino os filmes que a gente gosta tanto, que você já dirigiu até hoje, eu acho que não teria dado certo se você tivesse focado para a crítica. Eu acho. Eu costumo dizer que, geralmente, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu estou fazendo um filme, uma série e tudo, é se eu assistiria. Então, assim, eu gosto de fazer aquilo que eu assistiria. Então, esse é o... Eu confesso que eu não penso nem no público. Por sorte, tem uma galera que tem um gosto parecido com o meu, e aí acho que a coisa funciona, né? Bacana. Pegando o gancho aí, Fábio, Fabrício, né, do que você falou, de onde que veio assim, essa inspiração, essa fagulha, né, de você começar a pensar em fazer filmes, né, fazer esse tipo, trabalhar, né, com esse tipo de coisa? Você falou que seu primeiro curta foi com 25 anos, né, é a nossa idade aqui, né, praticamente, que a gente tem 26, então, e a gente está aqui fazendo nada, né, e você já estava ganhando prêmios de curta, né, de melhor, né, curta, né, de onde que veio esse start aí da sua vontade de fazer isso? Cara, e assim, eu sempre gostei de contar história e tudo, né? Eu comecei cedo como ator, na verdade, então eu fui um ator mirim, né? Fiz novela e tal, e aí, depois dessa experiência, ali na adolescência, eu entendi que eu não queria muito trabalhar como ator,
Não era muito a minha praia estar na frente das câmeras, mas eu queria trabalhar com arte de alguma forma. Sim, então, sempre tive esse interesse de contar histórias e tal. Isso foi depois do filme da Xuxa ou não? Esse foi então, foi depois. Fiz o filme da Xuxa, fiz os Trapalhões pra caramba, fiz novela, fiz um monte de coisa. De Trapalhões. Então. E da Xuxa. E aí, depois disso, eu já queria dirigir, né? Porque o ator, na verdade, ele é muito refém da escolha do diretor, né? Você precisa ser escolhido, então você faz muito teste, e aí você tem que esperar ser selecionado e tal. Sim. E enquanto o diretor, de uma certa maneira, pode construir a sua história e tentar fazer o seu projeto. Então, na adolescência, eu comecei a dirigir teatro, porque eu me interessava mais por criar as histórias, dirigir as histórias e tal. E aí, naquela época, né, a gente está falando da década de 90 ali, a gente não tinha internet, não dava para... né, câmera era um negócio caro, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então você pensar em fazer cinema era uma coisa do outro mundo, cara. Assim, eu tinha muita cara, eu tinha muita vontade de fazer, mas eu não conseguia nem saber por onde começar, assim, porque era realmente uma coisa muito complicada. Então eu inclusive fui fazer faculdade de letras, assim, porque eu falei, putz, cara, eu vou fazer uma faculdade que tem a ver com contar histórias, tem a ver com literatura e tal. Então, durante muito tempo, eu dei aula, inclusive, dei aula de literatura e língua portuguesa nas escolas e faculdade, até que surgiu uma oportunidade de eu fazer um primeiro curso de cinema digital. Foi um curso da Quinofórum e tal. E aí, putz, ali foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse cinema digital. Falei, caramba, se você tiver uma câmera e um computador, dá para você fazer alguma coisa, assim, já não é tão difícil assim. E aí, cara, eu comecei a inventar coisa, eu comecei a tentar gravar e tal. Eu trabalhava numa escola e aí eu consegui fazer a escola investir lá no equipamento para a gente começar a gravar algumas coisas. Aí eu gravava as coisas da escola, aí comecei a fazer uns curtinhas ali, e aí decidi investir nesse primeiro curta, mas foi esse primeiro curta foi um caos, assim. Deu tudo errado. A gente saiu para gravar, eu não tinha a menor ideia. Eu tinha feito coisas grandes como ator, assim, mas numa outra perspectiva, né? A gente sem grana nenhuma, a gente saiu com uma câmera emprestada, fomos gravar, a gente tinha programado fazer em 4 dias. Esse curta foi uma coisa muito legal, cara, porque assim, a gente tinha que filmar dentro de uma casa, e eu não conseguia achar uma casa para gravar. Daí, eu passei na frente daqueles... Sabe quando tem prédio para vender, que os caras fazem apartamento decorado para mostrar para a pessoa? Aí eu falei pro cara, eu pedi emprestado pro cara. Então, uma boa parte do curta a gente gravou dentro desse lugar. Aí, a gente estava gravando a cena, aí o corretor falava, chegou uma família aqui para apresentar. Aí a gente sentava lá e era uma família para apresentar o negócio e tal, olha, esse imóvel com 2 quartos e tudo. Mas foi totalmente guerrilha, assim. Na raça, né? Na raça total. E aí eu lembro quando eu terminei, sabe, a câmera tinha fitinha ainda, era uma mini DV, a gente gravou com uma câmera, era uma câmera chamada DVX-100, foi a primeira câmera de vídeo, de fita, que gravava 24 quadros por segundo. Então, assim, ela simulava, na verdade, que é uma coisa, que é algo que a película faz, né? Então, parecia cinema e tal. E aí eu lembro que eu tinha um computador e eu mesmo que ia editar, e aí eu lembro que eu vi o material e eu falei, meu Deus do céu, cara, pior coisa do mundo, é isso que eu fiz, eu não vou mais usar isso, não quero mais isso e tal. E aí eu demorei 3 meses para pegar o material de novo. Só que todo mundo que trabalhou no curta trabalhou por favor, né? Amigos que eu pedi e tal. E aí todo mundo ficou assim, não, a gente trabalhou, a gente quer ver e tal, mostra pra gente.
E aí eu resolvi remontar aquilo lá, olhar o material, trabalhar um pouco o material. Aí mandei para eles falaram, pô, não tá ruim não, tá bom. Pô, isso pode tá legal. E aí eu mandei para a Mostra de São Paulo, e aí foi selecionado e ganhou o prêmio. Aí isso mudou muito a minha perspectiva, né? Que, tipo, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa e aí já funcionou. E aí eu já fiz depois logo um outro curta, e aí eu achei que a minha carreira como cineasta ia bombar nos festivais e tal, mas logo depois eu entrei para trabalhar na MTV, e aí fiquei muito tempo na MTV. Muito bom. Que trajetória, né? E, assim, pelo que você contou aí, eu imagino que não deva ser fácil fazer cinema no Brasil. Então, eu fico imaginando naquela época ainda. Cara, eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil, assim, né? Não fazer cinema, mas hoje em dia, né? Você pega um celular, você grava, bota no YouTube e você tem o filme, entendeu? Então, realmente, naquela época, e hoje em dia você edita no celular, né? Então, vocês imaginem que, tipo, isso era inconcebível, assim. Só para vocês terem uma ideia, tipo, o computador para você editar, ou você tinha um Mac, que era muito caro, ou você tinha um PC com uma placa de captura de vídeo, que também era muito caro. E as coisas demoravam muito, né? Então, você gravava em fita, tinha que jogar da fita para o computador. Então, assim, você não escolhia os clipezinhos ali, era uma loucura, cara, assim. Então, tipo, realmente, ou você tinha muita grana, ou você estava numa faculdade de cinema, ou realmente não dava para fazer, você tinha que fazer teatro e tudo, que realmente, teatro pelo menos você junta um grupo e a coisa acontece, mas cinema era muito, muito difícil de fazer. Mas a vantagem é que eu acho que, assim, quando eu entrei na MTV, foi impressionante, assim, como as coisas evoluíram rápido, assim. Eu lembro de entrar na MTV e trabalhar com uma câmera de fita ainda, mas logo depois surgiu a 5D, que aí é uma câmera que a gente já gravava com cartão, já tinha uma qualidade de imagem, você usava lente, desfocava mais, e aí logo depois você teve a Red e a Alexa, e aí o cinema digital ganhou muita força, e isso deu chance para muita gente aí, celulares, e aí, o que eu acho que hoje em dia, qualquer pessoa que queira trabalhar com isso, pode simplesmente pegar um celular, fazer um filme, lançar na internet, a coisa bombar e acontecer, né? Com certeza. E, assim, você falou que desde pequeno você gosta dessa questão de contar histórias, né? E, assim, eu imagino que o que você consumia nessa época tenha uma certa influência no seu trabalho hoje em dia. Tem alguma coisa, assim, que você, assim, de primeiro pensamento, assim, primeira coisa que vem à sua mente, que você pode falar assim, ó, isso influenciou no meu trabalho hoje. Tem alguma coisa que você assistia que hoje é uma influência direta para você? Algum desenho, alguma série, um filme? Não, com certeza, né, cara? Primeira coisa é De Volta para o Futuro. Esse é o nosso ponto final. De Volta para o Futuro, para mim, é tipo o meu filme favorito, é a parada que é o filme assim que eu acho realmente mais legal, porque ele junta tudo, né? É uma aventura com comédia, com ficção, né? Na minha opinião, é a trilogia mais bem amarrada da história do cinema. Sim, total. De uma forma genial. Mas, cara, eu acho que assim, né? O fato do filme, né, ter sido produzido pelo Spielberg, assim, Spielberg para mim é a minha grande referência, assim, né? Tipo, de ter sido de ter, na verdade, trabalhado com diferentes gêneros, né? Tanto como diretor quanto como produtor, né? De ter enxergado o potencial desses filmes, né? Então, Tubarão, Goonies, Poltergeist, todos esses filmes, ET, então todos esses filmes, assim, são filmes que me influenciaram muito, assim, com certeza a minha vontade de fazer cinema e muito de como eu enxergo o cinema vem desses filmes e vem dessa época, assim, né?
sessão da tarde, a coisa de ver filme na TV, né? Então acho que tem essa diferença também do que passava na TV. Ao mesmo tempo, assim, o cinema, né? Eu acho que tinha uma coisa de ser um grande evento mesmo, assim. Acho que você tinha poucos filmes que estreavam toda semana. Eu lembro que eu sou do Rio de Janeiro, né? E lá, terça-feira, era o ingresso mais barato, assim, ir para cinema de rua. Então, eu morava na Tijuca, tinham 2 grandes cinemas ali, né? O Cinema América e o Cinema Carioca, um na frente do outro. Um virou Igreja Universal, o outro virou drogaria. É isso que acontece normalmente. A gente está acompanhando aqui na cidade, que é mais ou menos isso. Ou vira igreja ou vira farmácia. Exatamente. Nós estamos com um cinema sobrevivente aqui, mas já está quase lá também, já está passando os 10 mandamentos. Vocês estão onde aí, na verdade? 7 Lagoas, Minas Gerais. Mas tem outros cinemas em shopping ou não? Só tem esse ou? Na verdade, tem um shopping e esse cinema está dentro do shopping. Tá para acabar? Putz, tristeza. Cara, eu sou fanático por cinema, né? Cinema, para mim, assim, essa coisa, eu, óbvio que entendo, né? Eu acabei de lançar um filme que foi direto pro streaming, que é o Como Hackear Seu Chefe, né? Foi gravado na pandemia, não foi isso? Foi. Mas cara, cinema para mim, eu confesso assim que quando eu posso, assim, eu vou ao cinema toda semana, 2, 3 vezes por semana. É o lugar que eu mais gosto, assim. E eu gostei, e tinha muito isso, assim, sabe? De você ficar. Eu lembro que eles botavam assim o cartaz. Eu ia no cinema, olha como não tinha internet, eu ia no cinema para ver os cartazes que eles colocavam no cinema para saber qual filme estrear. Então, a única forma de saber qual filme que ia estrear era ir ao cinema. Não tinha... né, você via no jornal, ou você ia no cinema porque eles botavam cartaz. Então, eu lembro que, geralmente, acho que isso, na segunda-feira, eles botavam ali o cartaz do filme que ia estrear. E aí eu dava uma passada lá depois da escola para ver o cartaz, para entender quais filmes eles iriam lançar. O que é uma puta ideia também, né? Que a pessoa vai lá pra ver, mesmo que o filme seja ruim, fala, já tô aqui mesmo. Já vou comprar meu ingresso, né? Vou assistir Crepúsculo. Exatamente. Fabrício, desculpa a minha ausência aqui. Chegou uma pizza lá embaixo, não tinha como recusar, na verdade. Eu acho que tem que chegar a pizza. Então, isso que eu ia falar, pô. Esse negócio de podcast online, o problema é esse. Não dá para vocês dividirem a comida, né? Fabrício, você como diretor, eu tenho certeza que tem vários filmes que você já assistiu, peças, filmes, até scripts que você já viu, que você pensou assim, nossa, que vontade de dirigir esse negócio aqui. Se você tivesse hoje, se você pudesse dirigir uma peça infantil adaptada da sua maneira de ver, qual seria a peça que você mais gostaria de fazer hoje em dia? Mas peça ou qualquer história, na verdade? Não, qualquer história. Entendi. Essa é a empolgação. Sim. Cara, então, eu vou fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, essa é uma história aqui. Boa. Então, essa é uma história que, tipo, eu acho muito interessante, na verdade, de conseguir fazer. Uma, porque eu acho que a gente tem a gente tem na nossa cabeça, na nossa memória, muito o sítio que foi feito ali pela Globo e tal, numa outra época, que não tinha recursos e tal, né? E na minha cabeça sempre passou essa ideia de que como seria, na verdade, a gente conseguir fazer o sítio com a estrutura que a gente tem hoje, né? Com a maquiagem que a gente tem hoje, com as coisas que a gente consegue elaborar hoje. Então, é um projeto que eu tô realmente muito animado. Mas, cara, foi um pouco do que eu falei ali, que eu acho legal do Spielberg, né? Eu sou muito eclético, gosto de todos os gêneros, todas as histórias. Para mim não tem isso, assim, né? Óbvio que até uma coisa engraçada que, tipo,
eu acabei ficando muito marcado na comédia, né? E aí depois no infantil, porque fiz o Bugados também, tô com outros projetos como o Sítio, mas eu, na verdade, tipo, eu adoro terror, é uma coisa que eu quero muito fazer, adoro drama também, né? Ação é uma coisa, no Como Hackear Seu Chefe eu botei uma cena de ação ali no início, que eu adoro cena de ação. Então, tem muita coisa que eu ainda quero fazer, assim. A minha ideia, o meu plano, assim, é tentar fazer pelo menos um filme de cada gênero para experimentar tudo. Nossa senhora, aí seria uma iniciativa perfeita, porque o cinema nacional, ele é muito... apesar da gente ter bons atores, ter uma equipe muito boa, uma equipe técnica muito boa, o cinema nacional, ele se prende muito em um gênero só, né, que é o de comédia. E a gente vê muito pouco a questão do, igual você falou, do terror, o cinema infantil. As produções já não tem mais tanta quantidade igual tinha antigamente, e é sempre bom a gente fazer essa visitação em outros gêneros para que o pessoal veja o potencial que o Brasil tem no quesito de cinema também, né? Eu acho que assim, é que durante muito tempo, o que acontece? É tão caro fazer cinema, tão difícil, que as pessoas não queriam arriscar. Então, o grande problema é que você não tinha espaço para o erro, né? Então, a pessoa não quer errar, né? Não quer, tipo, fracassar e tal. Na verdade, cinema envolve muito risco, né? Você pega, por exemplo, Hollywood. Os caras têm todo o dinheiro do mundo, toda a equipe do mundo, faz pesquisa, fica anos desenvolvendo e chega lá e faz um Batman vs Superman, entendeu? Meu Deus do céu, cara. Tipo, os caras conseguem com toda aquela grana fazer essa bosta, né? Tipo, oh meu Deus do céu, não é possível que alguém falou, Marta, né? Tipo, sério que você vai gastar todos esses milhões e no final do filme essa vai ser sua resolução. Então, assim, não dá para saber, né? Você tá sempre correndo muito risco. Só que eu acho que as coisas boas, elas surgem do risco. Você precisa arriscar, você precisa fazer, entendeu? Então, eu realmente estou sempre interessado em correr risco. Bom, vamos fazer. Terror misturando comédia, é isso que eu quero fazer. É uma comédia ali. Todos os projetos que eu fiz, alguém olhou e falou que não ia dar certo. Então, assim, eu lembro, por exemplo, do Pior Aluno, eu tenho, inclusive, e-mail de um produtor falando, olha, esse filme nunca vai dar certo, eu não concordo com a idade dos personagens, para o que os personagens fazem. Eu falei, cara, mas eu tô te falando que era o que eu pensava quando eu tinha essa idade. Então, eu sei que a molecada vai gostar, entendeu? Inclusive, é o que esse produtor pensava também. Eu também acho. Mas então... e aí, quando a gente depois foi para fazer terror com comédia, né? Que aí foi uma ideia do Danilo e tudo. E aí a gente foi para tentar viabilizar também. Muita gente, não, isso não funciona, não inventa isso e tal. Então, eu acho que assim, o que mais você escuta é isso, as pessoas não querem arriscar, mas eu acho que as boas ideias, elas surgem disso, do risco. E se você fracassar, tudo bem, tá tudo certo, sabe? Acho que não dá para agradar todo mundo, né? E esse da loura do banheiro, principalmente, assim, eu achei muito bacana a ideia, porque vocês pegaram uma figura do folclore nacional, que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo todo mundo corre dela, que é o Danilo Gentili. Foi, assim, uma ideia genial. Aplausos meus para você. Ideia dele. Pô, Danilo, eu acho que assim, é isso, a gente tem a mesma idade, né? Então crescemos com as mesmas referências. Então sempre foi muito, muito bom essa troca de referências, de ideias. Pô, ele assistia as mesmas coisas. Então quando ele veio com essa ideia, e eu acho que assim, de uma certa maneira,
Porque uma coisa é verdade, assim, o público brasileiro tem muito preconceito com o cinema nacional. Sim. E aí, quando você vai falar filme de gênero nacional, tem mais preconceito ainda. Sim. Então, terror, por exemplo, é uma coisa que, assim, todo mundo fala, né, o terror nacional não dá certo, não vai, cara, o público não vai de jeito nenhum e tal. E eu acho que o fato da gente ter feito um terror com comédia fez com que a gente aproximasse um público que não assistiria um filme de terror, mas acabou assistindo. E a outra vantagem também é que o filme deu muito certo no exterior, né? A gente passou em mais de 15 festivais, ganhou prêmio no México, na Inglaterra, lançou DVD no Japão, na França, no Canadá. Então, tipo, se não lançou DVD aqui, lançou DVD em todos esses lugares. Então, acho que o terror, por exemplo, é um gênero muito legal porque ele tem fãs em todos os lugares do mundo que reconhecem esse gênero, querem assistir coisas novas e tal. Então, acho que muitas vezes você arriscar num gênero novo é legal por causa disso. A gente jamais poderia imaginar que o filme teria esse sucesso lá fora, né? É verdade, né? Assim, é impressionante que o tanto que ele foi aclamado, né, pelo público de fora, né? Sim. É como se fosse a gente que consome coisas externas, né? A gente vai, né, ver um filme da Marvel, né, ver um filme da DC e vê e fica, né, embasbacado com o que a gente vê. E lá eles tendo essa mesma sensação que a gente teve aqui, né? É uma mudança assim, muito, muito radical, muito doida. O que é legal é o que eu senti muito dos comentários das pessoas lá, é isso, assim, eles são realmente fãs do gênero, independente do lugar, entendeu? Então eles querem saber qual é o terror que está sendo feito, sabe, em qualquer partezinha do mundo, assim. Então isso é muito legal. Eu acho que o público do cinema de terror é um público muito fiel e que curte realmente o gênero. E eu acho que falta isso. Acho que falta gente aqui no Brasil explorar mais gênero. Mas acho que isso vai acontecer. Acho que a gente vai, com todos esses streamings aí, acho que a gente vai viver um boom do conteúdo nacional. E acho que a gente vai ter filme, série de todos os tipos por aqui. Isso aí. Esperamos que seja. E falando nisso, Fabrício, a gente estava com uma dúvida aqui, né? O que você prefere dirigir, né? Filmes, séries ou carros? Cara, carro só em estrada. Estrada eu gosto. Na cidade, jamais, entendeu? Na cidade, ainda mais aqui no trânsito de São Paulo. Mas, ó, cara, essa piada é só dele. Eu só quero anotar o nome dele aqui para nunca contratá-lo como roteirista de piada dos filmes. Tá anotado aqui. Mas ao mesmo tempo eu gostei da coragem, é isso aí. Para fazer piada tem que ter esse tipo de coragem aí mesmo. Mas, cara, ao mesmo tempo, dentro da pergunta aí sobre série e filme, eu confesso que eu prefiro, assim, série para mim é o único problema, que é uma coisa que também me dá quando eu assisto série. É a dificuldade de entender, assim, se a série tá continuando porque é boa mesmo ou tá enrolando, entendeu? Então eu confesso que às vezes eu prefiro filme, porque o filme você consegue se concentrar ali em 1h30, 1h40 e botar toda a qualidade naquilo. Série, às vezes, parece que você precisa encher uma linguiça, né? E aí... Tem que dar uma chance. Então, Grey's Anatomy que não deixa mentir, né? Exatamente, então. Sem contar que você pega, por exemplo, os Exterminadores, que eu dirigi sozinho, é muito, muito cansativo, né? Então você pensa, foram 11 semanas de filmagem, 10 episódios, tipo, é bem cansativo mesmo. É como se fosse um filme, né? Como se fossem 3 filmes, né? Tipo, exatamente. Então, você junta tudo ali, a duração dos episódios, então é bem cansativo. Por isso que muitas vezes em série, né? Você tem mais diretores, né? Então você vai dividindo mais as funções ali. Você chegou a citar um
no início aí, né, a questão de que você não foca muito em fazer filme, aliás, que você não foca muito não, que você não foca em fazer cinema para crítica no sentido geral. O que é mais difícil de lidar? Com as críticas ou com os haters? Ou será que os dois são a mesma pessoa? Cara, tipo, a verdade é que, tipo, eu, como também não sou famoso e tudo, então eu não lido muito com isso, assim, tipo, a não ser durante o lançamento de um projeto que as pessoas vão lá e falam que elas... O que eu acho, assim, o que eu penso, né? Tendo um jornalista, ele fez um comparativo uma vez do que seriam os filmes de antigamente se tivesse internet. Então, o que eu sinto, por exemplo, hoje a gente está falando aqui do De Volta para o Futuro, que é incrível e tal. Mas se tivesse internet naquela época, ia ter gente falando mal. Mas ele voltou no tempo e não tá certo, não sei o quê. Então, hoje em dia, tipo, pedofilia, não sei o quê, mãe não é nova, e inventar um monte de coisa, entendeu? E aí, o que eu acho é que, ao mesmo tempo, eu gosto disso. Acho que todo mundo tem que falar o que quer mesmo, entendeu? Então, uma das formas da gente, de uma certa maneira, já mostrar que a gente não está nem ligando para isso, é que em todos os filmes a gente já fez mesmo a crítica. Então, não sei, no trailer do Pior Aluno, a gente já botou ali dizendo que a crítica estava... botou o bonequinho do Globo vomitando, tipo, que era o pior filme, entendeu? Se você olhar no cartaz do Pior Aluno, tá escrito assim, pior diretor, Fabrício Bittar. Então, tipo... Os créditos desse filme, para quem já assistiu o filme, mas não viu os créditos, assistam. Os créditos desse filme vale a pena. Tem meu boletim lá, né? Referência boa. Nos créditos tem meu boletim ali e tal. A primeira coisa é não se levar a sério, entendeu? Tipo, eu acho que todo mundo tem a sua opinião. O que eu acho, às vezes, é que o próprio hater se acha muito, ele se leva muito a sério, dizer, tipo, sabe? Esse filme, não assista esse filme. Mas peraí, quem é você? Você pode dizer que o filme é uma merda, né? Fala que o filme é uma merda, que o filme é horrível e tal, mas não assista, tipo, por quê, entendeu? Tipo, então o que eu sinto um pouco, o próprio crítico, às vezes o que eu sinto falta na crítica é uma argumentação um pouco mais elaborada, porque o que eu acho é o seguinte, assim, ou você diz que você não gostou, e você tem o direito de falar que você não gostou, ou você diz que o filme tem problemas de acordo com uma argumentação sua. O que não dá para fazer é dizer que o filme está errado sem uma argumentação. Porque você não gostou, mas você não pode dizer que você não gostou porque crítico não diz que não gostou. Aí vira uma confusão, entendeu? Ou você diz que não gostou e tá tudo bem, você tem o direito de não gostar, ou você argumenta, porque na verdade, vamos combinar aqui, do ponto de vista, a arte não tem certo ou errado. Então, só tem gostar ou não gostar mesmo. Então, óbvio que o crítico pode dizer, é superficial. Tá, mas é uma comédia. Você riu? Qual a função da comédia? Não é dar risada? Não tem como. Sabe? Tipo, se você riu, ela cumpriu sua função, tá tudo certo. E vai muito também de encontro com a intenção do filme, né? Se o filme tem o intuito de não ser superficial, de ser simplesmente um entretenimento para a pessoa, então o fato dele não ser um filme profundo, um filme que eles chamam de filme cabeça, não chega a ser um erro, porque o filme... Ele tá cumprindo o objetivo. Exatamente. O filme não se leva a sério e os caras ficam levando. Exatamente. É por isso que o Adam Sandler nunca ganhou um Oscar. Mas tá sempre lá na lista dos filmes mais assistidos da Netflix, né? Verdade. Quem foi o primeiro lá contratado a ter 5 filmes direto da Netflix e tal. Então, acho que cada um com a sua função, né? Verdade. Fabrício, você tá vindo de um extremo para um outro extremo. Você tava fazendo um filme de terror, comédia, com o Danilo Gentili, que é um cara extremamente cancelado. Inclusive, Danilo, queremos você aqui. E agora vai fazer
remake lá do Sítio do Capão Amarelo, né? Você vai fazer o Sítio do Capão Amarelo. Você encontrou algum tipo de resistência do pessoal nessa mudança sua, não? Não, não, porque assim, na verdade, eu sempre trabalhei em muitas áreas, né? Então, assim, na MTV eu dirigi um programa de esportes, que é o MTV Esportes. Eu dirijo muita publicidade. Na publicidade você precisa fazer várias coisas, né? Vários produtos diferentes. Uma hora você está fazendo moto, outra hora você está fazendo banco e por aí vai. Então, eu acho... O que muitas vezes acontece por exemplo, as pessoas passarem a te chamar para trabalhar só naquilo. Isso acontece. Então, é óbvio que, por causa desse trabalho, muitas vezes as pessoas só me chamavam para fazer comédia. Mas como eu tenho uma produtora e crio os meus próprios projetos também, eu consigo criar projetos que sejam diferentes daquilo que, vamos dizer assim, esse rótulo e tal. As pessoas geralmente criam rótulos porque é mais fácil de identificar, mas a verdade é que ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa só, sabe fazer uma coisa só e por aí vai, né? Show de bola. Peraí, esqueci a pergunta. Tá muito sério, né? Tamo num papo muito cabeça aqui. O podcast tá ficando muito sério. É a versão do zoeira. Tá faltando zoeira. Cadê a zoeira? Tá. Lembrei. Na verdade, é uma pergunta até particular minha, porque eu sou um colecionador de filmes em mídia física. O último deles. Os caras já sabem até o que eu vou perguntar. Tem possibilidade de Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro ainda ser lançada em DVD no Brasil? Putz, cara, eu acho que não, porque assim, na verdade, o que eu sinto é que ninguém mais está fazendo aqui no Brasil, né? Tá muito difícil. Eu cheguei na época até falar com a distribuidora, eu falei, pô, a gente não faz nenhum filme. Então, eu acho que não. Mas, pô, compra na Amazon, cara. Entrega aqui, tem a versão... Pois eu vi a versão Blu-ray. Tem a versão Blu-ray francesa, mas essa é mais difícil, acho que, de encontrar. Mas tem a versão DVD, que eu acho que saiu nos Estados Unidos e no Canadá. E aí, pô, eu tenho aqui, cara. Chegou aqui rapidinho, eu comprei. Fiz essa, comprei, não ganhei não, comprei lá na Amazon, chegou aqui em casa e tal. Mas, cara, putz, eu confesso, eu também, cara, fui colecionador, tem um monte de DVD, tem uma coleção legal aqui. Mas, cara, não sei mais o que fazer com isso. É triste, né? Porque, tipo, agora pô, você vai, ainda mais agora com tanto stream. Antes eu ainda, tipo assim, tinha muito filme que eu não encontrava e eu só tinha em DVD. Mas agora, né, cara, a HBO lançando um monte de clássico ali e tal, então dá preguiça de pegar a mídia física, né? Verdade, faz sentido isso mesmo. Eu apesar de colecionar, eu ainda dou o braço a torcer de que tem hora que isso é mais... Mas, pô, você coleciona, você tem aqueles dos livrinhos e tal. Edição especial, eu tenho alguns. Tem o Blu-ray do Indiana Jones, a coleção completa que saiu com o disco de bônus. Eu comprava todos esses também, cara. Tipo, olha esse que eu tenho aqui, ó. Poltergeist. Nossa, cara. Tipo, eu comprava muito esses que vem os livrinhos, ó. Caraca. Nossa, então, tipo, muito tenho... Trapalhões, tenho quase todos. É mesmo? Quase todos. Então, putz, eu acho... então, eu acho que faz falta, né, isso, assim, que é uma coisa que aconteceu mesmo com DVD, né, com CD também, né, vinil, que é você também ter a capa. Eu sou fanático por cartaz, né, então eu sempre gosto de fazer os cartazes dos filmes, e então é uma coisa que, quando você tem o DVD, o cartaz está ali no DVD, né, tem as fotos, é uma coisa que eu acho muito legal. E principalmente quando a gente gosta do filme, a gente tem esse carinho. É o prêmio, né? Querer ver o filme, né?
trabalho, né? Não, por exemplo, uma outra coisa que foi muito importante assim na minha formação também foi assistir extra de DVD, né? Eu lembro, por exemplo, que do De Volta para o Futuro, eu tenho um box de DVD aqui, que ele vinha com uma espécie de podcast, né? Porque era só o áudio. Comentando o filme, né? Não, tinha comentando o filme, mas esse tinha uma entrevista que o diretor e o roteirista deram para uma universidade, e aí só tinha o áudio. Cara, eu lembro que eu escutei aquele áudio, sei lá, sabe, umas 30 vezes. É muito bacana. Aliás, falando em Trapalhões, como que você se infiltrou no elenco mirim dos Trapalhões, cara? Cara, na verdade, assim, quando você é ali uma criança trabalhando como ator e tudo, você vai sendo chamado para diferentes trabalhos, né? Então, fazia muito comercial, e aí te chamam para novela e tal. E aí toda vez que tinha alguma participação ali nos Trapalhões, me chamavam também. Inclusive, tem um... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu postei isso tem um tempo no Instagram, que é uma participação minha vestido de ET nos Trapalhões. Então é isso, assim, eles chamavam para as participações. Aqui, ó. Tipo, então tem eu vestido de ET no episódio dos Trapalhões. Mas era meio isso, assim. Então você ficava ali, à medida que você ia fazendo os trabalhos, eles iam chamando você para outros trabalhos. Eu fiz uma edição mirim também da escolinha do professor Raimundo. Fiz aquele personagem, tinha um personagem que falava assim, venha! Eu fiz esse personagem criança. Você é tipo o Júlio, né, de Todo Mundo Deu, Cris, né? Quando você estiver assistindo os Trabalhões, eu vou estar lá, né? Quando você estiver assistindo a escolinha do professor, eu vou estar lá. Quando você estiver assistindo Super Xuxa contra o Baixo Astral, eu vou estar lá. Tipo isso. Durante uma época, mas é tipo isso. Uma criança sortuda, né, cara? Você ser convidado para um filme da Xuxa com 50 anos é uma coisa. Você ser convidado para um filme da Xuxa quando você é criança, meu Deus do céu, cara. E quantas crianças já não sou eu com isso aí? E pior que eram umas coisas assim que não tinha muito... Eu lembro assim que a gente não entendia muito o que estava fazendo, porque eram umas cenas meio deslocadas, assim. Eu lembro que, tipo, tinha que pintar o muro, a gente ia lá pintando o muro. Preciso de até amanhã às 11 horas. E esse filme da Xuxa aí, ele tinha muito merchandising, então eu lembro que toda hora era uma coisa assim, tá pintando muro, mas tá bebendo uma Coca-Cola. Fazendo propaganda pra Coca e pra prefeitura ao mesmo tempo. Aí tá pintando muro e tomando um Danone, então tinha um monte de propaganda, assim. Ai, cara, é sensacional. Muito bom. Vocês têm mais alguma? Eu tenho mais uma coisa para perguntar. Então pergunta. Pode? Essa é a hora. Essa é a liberdade do seu coração. Vai pensar mal. Fabrício, você dirigiu 2 filmes maravilhosos e uma série com o Danny Quintino. Tem mais algum projeto em parceria com ele a caminho? Ou ainda é uma coisa que não está sendo... Cara, então... A gente tem muita vontade de fazer um novo filme dos Exterminadores. O Danilo tem o roteiro já pronto para fazer. Isso porque era uma coisa que a gente tinha pensado lá atrás, de fazer o filme, a série e depois um outro filme legal. Tinha história. Então, a gente está tentando entender um pouco aí como é que vai ser essa coisa da série que está passando no SBT. A audiência está muito legal, né? Está muito boa, uma audiência legal de TV aberta, que a gente nem esperava pelo horário. Então, assim, não tem nada certo, mas é uma coisa que a gente está esperando aí para ver como é que vai ser a repercussão e para fazer isso.
Fora isso, a gente tem outras ideias, assim, a gente sempre discutiu muitos projetos, então tem outras ideias que a gente gostaria de fazer. O que a gente precisa equilibrar, óbvio, é um pouco tempo e um pouco essa necessidade de fazer outras coisas. Então, como eu falei, para mim é muito importante essa coisa de fazer outros gêneros, né? Sabe? Então, assim, e aí para mim, assim, óbvio que tudo que eu faço de uma certa maneira tem um pouco de relação com a comédia. Eu acho que mesmo se eu fizer um terror, um drama, sempre vai ter alguma coisa bem humorada ali, mas eu tenho vontade de explorar outros gêneros então agora eu estou um pouco focado nisso, mas a gente conversa bastante. Eu acho que com certeza no futuro aí teremos outros projetos. Cara, assim, uma ideia que eu sempre, depois que eu assisti Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, eu venho com essa ideia. Eu falei, se eu tiver a oportunidade de encontrar com o Danilo ou com o Fabrício Bittar um dia, eu vou sugerir isso. E aqui é o momento. Cara, eu sou assim, um cara que eu gostaria muito de ver uma adaptação para o cinema do show Politicamente Incorreto do Danilo Gentili. Mas você sabe que a gente fez a série, né? Para Fox. Sim. Que é o Politicamente Incorreto, que ele vive lá, o deputado Atílio. Foi o primeiro. A gente fez esse trabalho quando a gente... É um trabalho que eu gosto muito, assim, porque eu acho que, infelizmente, ele foi... A gente exibiu ele na época errada, vamos dizer assim. Porque eu acho que na época que a gente exibiu, não tinha streaming ainda direito, as pessoas não falavam tanto de série, não estava bombando ainda tanto essas coisas, e principalmente, né, a política ainda não estava nesse nível que está agora. Porque se você for ver, cara, às vezes eu paro para olhar a série, eu falo, a gente antecipou muita coisa. Cara, tem um episódio do Kit Gay, tem um episódio lá... Tem um episódio que eu gosto muito, que é um episódio que ele fala uma frase para um engraxate e aí o jornalista bota uma vírgula no lugar errado e ele é tido como racista. Então, tipo, essa vírgula causa todo o problema. Ainda bem que isso só acontece na ficção, não é mesmo? Exatamente. Então, cara, a gente já teve ideia, assim, de levar esse personagem para o cinema. A gente chegou a tentar desenvolver um roteiro de um filme que seria o Atílio Pereira, né, que é o personagem do Politicamente Incorreto, para o cinema. Acabou que aí outros projetos... Grande lance é isso, é como fazer isso, porque toda vez que a gente vai... O Danilo tem um programa dele diário, e aí é sempre muito difícil quando a gente tem que parar para fazer um projeto desse, é sempre muito desgastante, porque ele não consegue parar, né? Ele tem que gravar o programa e ainda fazer o filme ou a série, então é sempre muito difícil, mas... Mandamos e-mail para ele várias vezes. Mas são coisas que estão nos nossos planos aí, o Politicamente Incorreto, e trabalhar com isso é uma coisa que a gente gosta muito. Enfim, para quem gosta do show dele, do tema, eu recomendo a série. Acho que, enfim, não tá... Acho que agora, nesse momento, que estava passando no FX, acho que nesse momento aí, mas sempre todo mundo encontra alguma coisa no YouTube, deve ter alguma coisa aí da série, e a gente está vendo aí, provavelmente agora, vai para a série vai ser disponibilizada no streaming. Sim, legal demais, cara. Assim, eu sempre imaginei um filme do Politicamente Correto mostrando um personagem bem inconsequente, jovem, como presidente da República. Boa. Jovem não dá mais para ser o Danilo, né? Então, jovem já não dá mais para ser. Jovem, inconsequente talvez. Consequente, exatamente, mas jovem já não dá tanto. Bem na vibe do Segredo do Sucesso, não sei se você já assistiu, com o Michael J. Fox.
Sim, 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 Ele sim. trabalha numa repartição e ele interpreta 2 funcionários de lá sem o chefe dele saber. Boa, boa. É uma ideia que eu falei, acho que eu vou jogar no ar. Né? Lança sua mente. Boa, boa. Mas eu recomendo a série. A série já tem bastante disso. Que inclusive na série ele passa a temporada inteira numa campanha para disputar no seu partido a possibilidade de ser presidente, né? Aí, ó, já dá para ser uma possível sequência da série. Exatamente. Essa é a ideia. Fabrício, o Mitch já está avisando a gente aqui que a chamada vai encerrar em 9 minutos. Boa. Não tem dinheiro, porque vocês não se inscreveram. Vocês ouvintes queridos. Não comprou o Workspace. Mas aí, ó, essa oportunidade para vocês mandarem um donate aqui. Vocês comprar o Workspace. Faz um Pix. Não fui eu que falei. Por incrível que pareça. É isso aí, pessoal. Ouçam, compartilhem. Só ouvir não é o suficiente. Façam um Pix também. Fabrício, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Um tempinho aí seu cotidiano extremamente corrido, que a gente sabe que ser cineasta já não é fácil. No Brasil deve ser uma luta imensa. Detalhe, ele não sabe, a gente imagina, né? Imagina. Com certeza deve ser 10 vezes mais sabe. Tipo isso. É isso aí. Beleza, gente. Obrigado aí. Valeu. Espero que tenha sido legal para vocês. Com certeza. E é isso. Vamos. Qualquer coisa é só chamar. Muito demais, cara. Obrigadão mesmo. Valeu. Abraço, gente.